Tudo bem. Está Ok. autorizado. Em nome de Jesus, está autorizado. Muito bem. O Éder Francisco já fez aí um comentário muito bom sobre a passagem da Bíblia, partilhou bem, encaixou muito bem. Agora, desta imagem que tem aqui, eu queria que todos dissessem uma palavra, e a Edna, se puder anotar cada palavra que as pessoas vão dizer, uma só, o que traz esta imagem para você, correto? Uma palavra. E se outro quiser repetir também, ou igual, a mesma palavra, não tem importância, fique à vontade. Aí aproveita, diz o seu nome, né, a cidade, o nome, a cidade, eu não conheço todos, e vamos lá. E cada um vai aí tentando pôr em ordem aí. O André coloca em ordem, ou vocês seguem uma ordem aí? Pode ser. Ou Edna vai chamando os nomes dele, se puder, por favor. Pode ser, gente? Pode ser? Foi claro? O É pessoal... rápido, rapidinho. Éder, você já começou, você está aqui bem fácil para eu falar. Éder, qual que é a palavra? Desculpa, eu não ouvi. Começando aqui por você, você já fez uma reflexão sobre a imagem, e qual é a palavra que vem à sua mente? Quando eu olho essa imagem, me vem... É uma imagem angustiante, né? Me vem angústia. Angústia? Me vem angústia e impotência. E você é Éder da onde? Eu sou aqui de São Paulo, da Arquidiocese. Ah, de São Paulo, ok. Mário? Obrigada, Éder. Boa noite a todos. Meu nome é Oi. Márcia. Você está no canal do Mário? Isso, eu estou na conta, né, do meu esposo, do Mário. Tá bom. Ok, Márcia. Então, eu estou falando aqui de registro do Vale do Ribeira, e a palavra seria deserto. Deserto. Ok, Márcia, obrigada. Thaís? Oi. Oi, Thaís. Eu sou aqui da Jundiaí, aqui de Jundiaí, e a palavra seria deserto também. Deserto? Sim. Ok, Márcia. Em chamas. Obrigada. Maria Aparecida? Somos duas. Pode ser. Pode falar, Aparecida, pode falar. Desculpa, somos duas. Duas Maria Aparecida, então... É verdade. Eu sou da Diocese de Mogi das Cruzes. De Mogi? Medo, muito medo. Medo? Ok, Maria Aparecida de Mogi das Cruzes. Agora a outra Maria Aparecida é de onde? De Cotia, São Paulo, mas onde eu frequento é de Campo Limpo, tá? Diocese de Campo Limpo. Ok. Então, a primeira palavra que eu tinha pensado foi a que o Éder disse, assim, de muita angústia. Angústia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso em esperança. Esperança. Ok, muito bem, Maria Aparecida. Obrigada. Maria de Lourdes? Oi, eu sou aqui Maria de Lourdes de São Paulo também, tá? Boa noite. Paulo, boa noite. Boa noite. Me dá a imagem de muita pressão acontecendo, né? Uma coisa pressionada explodindo, né? Pressão. Ok, tudo bem, obrigada, viu? Obrigada, eu. Luciana? De Jundiaí, Luciana de Jundiaí também. Jundiaí. O que me vem é destruição. Destruição? Destruição. Isso. Ok. Obrigada, Luciana. Jacinto? Boa noite, sou Jacinto. Boa noite. A imagem me transmite um desespero. Desespero? Ok, Jacinto, obrigada. E André?
Ele escreveu no chat, ele colocou calor, né? Ah, o André colocou? Ah, ok, André. Ok, André colocou calor. Tá certo. André de Santos. Muito bem. E tem uma outra janelinha aqui que está ele mais 3 pessoas. Poderia se apresentar? As pessoas que estão faltando? Eu falo a minha energia. Francisco? Energia. Energia. Acho que os outros... Tem um aqui que tem mais uma pessoa começando com M, mais 3 pessoas, não é a Márcia? Uhum. Das pessoas que estão aqui agora no grupo, quem ainda não se Meire, apresentou? acho que é Meire? Meire. Escreve no chat. Isso. Oi, É a Oi, Meire. Meire. Oi, oi, Meire. boa noite, Boa pessoal. noite. Eu sou Meire de São Paulo e a palavra que me vem assim é responsabilidade. Responsabilidade. Ok, Meire. Luiz Carlos? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou de Itaberá, da Diocese de Itapeva. Itaberá. A palavra que me vem é angústia e pavor. Angústia e pavor. Ok, Luiz Carlos, obrigada. De nada. Mais alguém que está aqui que não se apresentou? Acho que o Sidney já falou? Boa noite. Oi, Sidney. Sidney, Riversul, Paróquia de Bom Jesus, Diocese de Itapeva, né? Sim. Eu acho nossa casa comum na angústia, no aquecimento. Ok. Mais alguém? Falta se apresentar? Foram todos já. Só falta eu. Por favor. Eu sou Edna de Araçatuba. Do movimento Laudato Si também. Eu sou Edna de Araçatuba e eu vou no caminho do André. O André colocou calor, né? E eu gostaria de falar de calor humano. O quanto que está aqui em explosão neste sol, o quanto que a gente precisa transbordar de calor humano e a gente não está fazendo isso, tá? Então, a minha palavra é dupla, calor humano, tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Tá bom, pessoal, vamos prosseguir aqui, então. Para mim, é um desafio. Nós vamos falar sobre mobilização social, advocacy, que nada mais que advocacy é articulador, articulação, né? Da palavra que foi proclamada, que foi lida aí, eu li outro dia que as pessoas têm, assim, algumas, crítico, né? Ativista e tem o altruísta. Essas 3 pessoas eu vejo aqui na parábola dos bons samaritanos, né? Um foi crítico, um foi ativista, assim, que falou que ele proclamou e bastante, né? Que ele viu aquela situação da pessoa caída, e teve a pessoa que foi altruísta, ele foi e socorreu e teve um comportamento de amor ao próximo, né? Aqui eu gosto muito do que a gente apresenta num outro momento sobre informação e transmissão. O conhecimento, ele vem de uma informação ou transmissão. Informação é diferente de transmissão. Informação o pessoal costuma falar transmissão ao vivo, né? O repórter está lá em outro lugar e fala transmissão. Não, aquilo não é transmissão, aquilo é uma informação. Transmissão aquilo que o repórter faz é uma informação, ele está informando o que ele está vendo lá que está acontecendo. Agora, a transmissão é diferente. A pessoa vai num determinado local ou num determinado acontecimento e ela adquire aquilo, ela absorve aquilo que está acontecendo, absorve aquilo que ela aprendeu lá
e ela vem depois transmite o seu conhecimento, aquilo que ela adquiriu com aquele acontecimento, com aquela visão, com aquele fato que ela viu, então ela traz esse conhecimento. Então eu vou tentar transmitir um pouco do que a gente viveu e um pouco do que a gente está assim estudando aos poucos também. Eu fui advogado, agora trabalho num cartório de registro de imóveis, e fui também, estou também como técnico do meio ambiente que eu fiz no Senac, e lá nós aprendemos direito ambiental bastante. Eu fui aprender direito ambiental não na faculdade eu não tive direito ambiental, eu tive no técnico, e lá que eu absorvi, que lá que aprendi bastante coisa e vivenciamos bastante aquilo, e essa transmissão. Então, mobilização social, para a gente ter, é necessário conhecer um pouco do direito. Direito, nós vamos falar essencialmente de direito ambiental. Direito, o que é direito? Direito é o conjunto de normas. É um conjunto de normas, ponto. Só aí já era o suficiente, né? E faz o quê? Regula a convivência da sociedade, da comunidade, com o objetivo da paz social. Proporciona a convivência harmônica, regulamentando os direitos e deveres. Ou seja, o direito, com essas normas, ele não trata só de direito das garantias que tem, não, também os deveres, né? De cada um promovendo a justiça social. Então, direito é o conjunto de normas que tem a finalidade final de trazer a justiça social. Ambiente. O que é o ambiente? Ele compreende dois aspectos. Um, ele é o espaço, o lugar onde habitam os seres vivos. E o segundo, é a relação entre os seres vivos, nós, né, e as coisas inanimadas, o meio em que nós vivemos, esse relacionamento, tratamento disso que nós temos. E direito ambiental, então, é isso. Direito ambiental é o ramo jurídico constituído por um conjunto de leis e normas também, e princípios, que visam a proteção do meio ambiente como um todo, a preservação das espécies e a qualidade de vida. Tá bem? Respirando fundo, que é só o comecinho. Eu não pretendo trazer um juridiquês. Eu não pretendo trazer muito número de artigos e tudo mais. Eu vou falar essencialmente o direito direto, o positivo direto dentro do que a gente vive no dia a dia, para depois a gente trazer na pastoral ou no movimento que a gente trabalha, atua, essa mobilização social, essa articulação que a gente precisa fazer. Então, direito ambiental, ele trabalha nessas esferas também. No natural, a gente tem que falar que ele é dentro do meio ambiente, na água, no solo, em todos os lugares, trata das florestas, a vegetação, os animais, a fauna, a flora e tudo mais. Pois tem o artificial, que o artificial é bem ligado assim, à questão urbana. Tem algum microfone ligado? Eu estou ouvindo. Mas eu tentei sim, Ana, eles me chamaram. Tem algum microfone ligado? Desliga, por gentileza, não é por nada, desculpa. Já desligou. Obrigado. Artificial, então, é mais a mobilização urbana, né? É o direito urbanístico. O direito urbanístico é bem ligado ao direito ambiental aqui na questão artificial. Os automóveis, os combustíveis, tudo mais, os combustíveis fósseis, a poluição dos automóveis, tudo mais. E cultural. Cultural são os monumentos. Monumentos históricos, monumentos naturais também, aqui, como eu coloquei aqui, o Pão de Açúcar também é um monumento natural, né? As construções antigas aí também cultural, e também a arqueologia também é dentro do cultural. Aqui tem, olha só, um pouco
das principais leis ambientais. Nós, no Brasil, somos cuidados por 34 mil leis no Brasil, nós temos. 34 mil vigentes. De direito ambiental, aqui não estão todas, não. Eu não vou ler nenhuma, inclusive. Aqui está as principais aqui, que a gente mais vai comentar. E dentro disso tudo está ligado, nós temos que trabalhar com elas. O direito ambiental é um direito difuso. Direito difuso, em poucas palavras, o que é o direito? A gente escuta bastante isso, né, gente? Por aí se fala direito difuso. E políticas públicas também. Direito difuso é aquilo que compreende todo para todos. Aquilo que eu faço aqui, no meu pequeno aqui, da atividade que tem as leis que regem aqui, é lei que atua em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, é isso praticamente. E políticas públicas, quem gostaria de falar o que acha que é políticas públicas? Por favor. Pode entrar uma pessoa aí. Políticas públicas não é nada de política partidária. São aquelas atividades que é coordenada pelo Estado. Políticas... Quer falar? Eu acredito que as políticas públicas são as políticas voltadas, né, para uma população mais vulnerável. Sim. Quando as leis, a própria Constituição, não está conseguindo assegurar e garantir os direitos. Então, onde existe muita desigualdade social, como é o caso do Brasil, sim, então sempre haverá necessidade das políticas públicas para suprir, né, aquela defasagem, né, onde as leis não estão conseguindo chegar de fato, né? Perfeito. Eu penso um pouco assim. Muito bem. Eu não estou visualizando vocês, né? Eu só estou vendo a tela. O seu nome, por favor? Eu tô usando o celular, não estou conseguindo ver. O meu nome é Luiz. Luiz, muito bem. Você está conseguindo ver a imagem, mais ou menos? Dá para ver no celular? Estou conseguindo acompanhar. Eu vou tentar abrir o notebook agora, que eu estava um pouco ocupado agora, mas eu vou conseguir acompanhar melhor. Tá bom, Luiz, obrigado pela sua participação. Políticas públicas, ela é voltada às atividades do Estado, não importa qual governante que vem governar, se é da esquerda, da direita, ou se é progressiva, ou progressista, ou não, ou retrógrado, ou é mais antigo. Políticas públicas, ela é voltada à questão do Estado. Não importa quem é o governante, transporte, saúde, isso tudo, meio ambiente, previdência social, tudo isso é regulado por políticas públicas e mais outras coisas mais que a gente tem que ver que isso ela voltada para o povo, como foi bem dito, para as pessoas, todas as pessoas, e nós temos que ter mobilização para poder acompanhar as políticas públicas, exigir as políticas públicas, não importa quando e quando. A lei maior que nós temos é a Constituição. Todas as demais leis devem estar de acordo com as premissas básicas da Constituição. Não importa, né? As demais. Eu só vou apresentar rapidamente. Então, tem essa aqui, emendas constitucionais, tratados e convenções. Depois, mais para baixo, vem as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, e a gente vai encontrar por aí decreto-lei.
Decreto-lei é do tempo da ditadura, algumas ainda estão vigentes. Veja só, Getúlio Vargas, ele usava muito decreto-lei. Ele, por exemplo, o Assis Chateaubriand, ele estava perdendo a guarda de uma filha, ele pediu ajuda para o Getúlio Vargas fez um decreto-lei dando a guarda da filha para o Assis Chateaubriand. Um outro amigo dele, na época não tinha divórcio, o divórcio só foi ter em 1973. Ele não tinha divórcio na época, um amigo dele estava lá com um problema que precisava se divorciar, ele fez um decreto-lei, durou só um dia, e nesse dia o amigo dele foi no tribunal, no fórum, e fez o divórcio. Então, decreto-lei é muito usado nas ditaduras, né? As emendas aqui em cima, emendas constitucionais aqui, se eu fizer assim com o mouse, vocês veem a minha flechinha aqui? Desculpa, viu, gente, eu estou aprendendo. Vocês não estão vendo, não, né? Aqui? Tá, ótimo, obrigado. Emendas que pode mudar tudo, mudar na Constituição, exceto as cláusulas pétreas. Cláusula pétrea nós vamos ver mais para depois, Estado, município, que são cláusulas pétreas, né? O tipo, a Constituição, a formação do Estado, por exemplo, isso não pode ser mudado. Mas as demais, tudo pode ser mudado. O voto, por exemplo, o sistema do voto, né, secreto, tudo mais, não pode ser mudado. Cláusula pétrea. Então, as emendas feitas isso para mudar a Constituição. Os tratados e convenções, tudo que deve ser aprovado pelo Poder Legislativo, mas é tudo que o Poder Executivo faz os seus tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, né? Aqui também não se assustem, eu só vou pegar aqui mesmo medida provisória. Aqui para baixo nós temos a cor de rosa aqui embaixo, leis complementares. Leis complementares, ela complementa a Constituição. A Constituição não cuidou de tudo, deixou muitas coisas em aberto. Ela tratou de forma geral e deixou para que a Câmara, os deputados, tudo mais, senadores, Assembleia, a Câmara, né, fizesse aí as alterações complementares que fossem necessárias. Então, elas complementam a Constituição de forma genérica. Leis ordinárias, elas cuidam de tudo, da penal, civil, o resto, tudo mais. Regula as competências da União e tudo é sancionado pelo presidente da República. Aprovação em maioria simples. Leis delegadas. Delegadas é elaborado pelo chefe do Poder Executivo no âmbito federal, com a solicitação. Isso não existe, delegada não tem, muito pouquíssimo, não existe praticamente. O Congresso Nacional, diante, por exemplo, se tiver uma guerra e não dá tempo de fazer as coisas, tudo mais, vai ser atacado, tudo mais, o Congresso vai e autoriza o presidente a fazer uma lei delegada. Então, isso é um pouco raro, né? Medidas provisórias. Medidas provisórias é quando o presidente da República, diante de uma relevância, situação de relevância e urgência, vai e leva um projeto de lei, de alteração, de emenda, de uma medida provisória para fazer com que isso se torne uma lei, né? Então, eles vão lá, a Câmara Nacional, a Câmara e o Senado vão converter, se aprovar, isso vai virar uma lei ordinária, né? Então, a gente escuta também medidas provisórias. Resolução normas jurídicas, né, de caráter político, administrativo, interno, coisa interna dentro da Casa do Índice, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado.
Agora, aqui os decretos legislativos é coisa interna do Poder Legislativo que é feito, ok? Vamos para a seguinte. Emendas condicionais. Para propor uma lei, a emenda tem que ter, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores. Tudo é bicameral. Quando o Senado faz um projeto de lei, ela tem que ser avaliada pela Câmara dos Deputados. E, se for ao contrário, se a Câmara fizer, o Senado é que vai avaliar e ver, ou seja, sempre em 2 turnos. Ou seja, por isso se diz que é bicameral. Ela pode ser proposta, então, apresentada por no mínimo 171 deputados, 27 senadores, pelo presidente da República, e mais da metade. As assembleias legislativas de cada estado também podem propor uma emenda constitucional. Não é só lá em Brasília, não. Toda a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, ela sempre tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Tem que ser analisada pela Comissão do CCJ. Não pode alterar a Constituição, como eu tinha dito antes, né? A forma federativa, a forma de eleição, a separação dos poderes, não pode, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, isso não pode ser mudado. Direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição não pode ser mudado, são cláusulas pétreas. Como eu estava dizendo antes, lei complementar e lei ordinária, a lei complementar, ela complementa a Constituição, e a lei ordinária são as outras coisas mais, né? Pode ser proposta por qualquer... Ainda tem o microfone ainda aberto, parece, né? Ou é o meu? Não, acho que não é o meu, não. O meu está aqui na lapela. Lei complementar e lei ordinárias pode ser proposta por qualquer deputado, tem que ser pelo menos um. Lá na emenda constitucional tem que ter 171, né? Ou 27 senadores. Aqui não. É qualquer deputado, qualquer senador, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, qualquer tribunal superior, o procurador, aqui faltou o R, Procurador-Geral da República, e os cidadãos e cidadãs, no mínimo 1% de assinaturas do eleitorado. Né? As pessoas que têm o título de eleitor, tudo mais, o que é no Brasil? São 100 milhões, né? Então, 1%. É levado para a Câmara, o seu rito é normal. A lei complementar que muda a Constituição, ela complementa o que ficou pendente lá na Constituição. E a Constituição Federal, quem determina, ela que vai dizer quando é lei complementar ou não, ou seja, já está lá escrito na Constituição. A lei ordinária é sobre diversos assuntos, como eu disse antes, e uma não é maior que a outra, melhor que a outra. No entanto, o que muda é só a aprovação. Para ser aprovada, a lei complementar precisa ter maioria absoluta, né? E lei ordinária é a maioria simples, ou seja, o quórum será a maioria da metade do total dos membros da casa. Vamos seguindo. Então, a competência, agora eu vou falar aqui, nós estamos aqui com a pirâmide aqui de novo das leis, né? As leis complementares, leis ordinárias e tudo mais. No Estado segue também a mesma ordem, tá? E no município também. Só dizer para vocês, a competência, eles têm as competências de governo. Não há hierarquia nas esferas de governos. Então, aí essas esferas aí, a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal, eles não têm hierarquia para trabalhar com as
as leis. O que pode ter conflito, já tem determinado a competência de cada um. Se um avançar, por exemplo, querer fazer uma coisa que já tem uma lei complementar, ela vai ser nula, não adianta fazer nada, né? Então, a competência legislativa é privativo, artigo 22 da Constituição, na competência legislativa da União, ela vai fazer de forma geral. Lembra que eu falei isso antes? A competência é limitada às normas gerais. No entanto, ela é exclusiva, privativa para legislar sobre o quê? As águas, energia, as jazidas, minas, recursos minerais, populações indígenas, atividades nucleares. A regra é que ela faz isso de maneira geral, norma geral. Se não existir a norma geral, os estados exercerão a competência dessa legislação plenamente. Ou seja, se não tiver uma norma geral lá, e é necessário cuidar de um determinado assunto, vai o Estado e cuida disso plenamente. Depois, se a União vir fazer uma lei federal sobre essas normas gerais, vai suspender alguns pontos da lei do Estado, né? Isso eu estou falando sobre direitos difusos, viu, gente? Mais praticamente, no caso, meio ambiente. Sobrevindo uma lei federal, as normas, alguma coisa que o Estado já falou que é de uma maneira, mas se a lei federal falou que é de uma maneira geral totalmente diferente, a lei estadual, então, desaparece. Mas aquilo que não tem, que o federal não fez, ela continua. Aquilo que está do contrário, continua. Então, compete à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre. Então, está lá no 24, artigo 24, tem lá todas as coisas que tem lá, tudo junto. União, Estados e Distrito Federal. Artigo 31, inciso 1. Confere competência privativa para legislar sobre interesses local quem? O município. Artigo 30, e o item 1 e item 2 é o município. Então, nós vivemos num município, eu vi que tem bastante gente do interior, e isso, para quem for fazer parte de conselhos gestores do município, ou do conselho aí do meio ambiente, é importante saber disso. Quando não tem uma regulamentação, quando não está regulando alguma coisa no geral ou no estadual, vem o município, por exemplo, a lei do Código Florestal, por exemplo, Curitiba fez uma lei isentando o imposto para quem plantar uma araucária em cada um do seu quintal, acho que é 30%, se não me engano. Então, tem um desconto de imposto para quem plantar uma araucária. Então, o âmbito das especialidades, eles suplementam a legislação federal e estadual, ou seja, o município, ele pode também suplementar, tipo abelhas. Eu lembro que há normas, que eu também sou apicultor, ele veio aí uma regulamentação sobre cuidados de abelha nativa sem ferrão, né? Aí veio uma lei geral dando poderes para cada estado fazer, porque cada estado está dentro do seu bioma totalmente um diferente do outro. Então, deu essa regulamentação para o Estado. E o Estado vem e, dentro daquilo que ele sabe, ele vai e coloca lá sobre as suas abelhas. E eu lembro que foi, acho que em Brotas, na região de Brotas, ali na região de São Pedro, ali na Piracicaba, esqueceram de uma abelha, não lembro agora o nome dela também, esqueceram de colocar uma abelha. Ninguém fez nada, o Estado não fez nada, também o Estado não fez e a União também não fez nada. Então, o que aconteceu?
Ali as regiões estavam livres ali para fazer um cuidado de proteção daquela abelha que eles tinham esquecido. Ou seja, a lei é competente para cada um, tem a sua competência legislativa, mas um não impede que o outro, por exemplo, lei federal manda, é maior. Não, não é assim. Estadual, temos que obedecer que o Estado mandou fazer assim. Não. Dentro da sua competência, se ficou alguma brecha, alguma coisa para trás e eles não resolveram, o município pode fazer uma suplementação dessa lei. Eu só vou colocar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, na cidade de Colatina, no Espírito Santo, foi uma das primeiras cidades que começou a fazer depois da Constituição, começou a fazer essa lei, a lei local, né? Os cuidados local ali, sobre o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, isso cada município tem o seu e cada um cuidou de fazer. Também na cidade de Paulínia, eles proibiram a queima da palha da cana-de-açúcar e o pessoal de advogados do Sindicato de Produtores da Cana e do Álcool entraram, foi parar lá no STF. Pois não. O Luiz Carlos colocou aqui no chat, ele esqueceu de erguer a mão, mas ele pôs no chat. Pode repetir sobre a isenção de imposto quando se planta uma araucária? Eu só sei isso. Detalhes da lei eu não sei, mas eu prometo pegar alguma coisa. Porque você tem parente no Paraná, é isso? Aí, então, eu vou passar depois, mas eu repito, lá o município de Curitiba tem uma lei que dá isenção de imposto do IPTU para quem plantar uma araucária, ou duas, talvez se couber, né? Araucária no seu quintal. Então, é só isso que eu sei dizer também, né? Porque a araucária é a árvore símbolo lá do Paraná, né? Lá do bioma deles, lá é bastante isso. Então, eles... E também está em fase de extinção também, tá Francisco? Minando. Pois não. O André colocou, pelo que entendi, deve ser desconto do IPTU por um período. Sim, sim. Não sei também se é para a vida toda, isso é verdade. Eu não conheço isso, não li a lei. Eu só apenas não sei se é para sempre ou se é por um prazo também. Eu desconheço isso. Ok, obrigado, André, obrigado. Então, vemos aqui, o Sindicato dos Produtores da Cana entrou com uma ação contra a Paulínia, a prefeitura lá de Paulínia, porque eles estavam se intrometendo, né, na lei do meio ambiente lá, tudo mais. Ou seja, isso foi parar no Supremo, e o Supremo, em maioria ali, decidiu. Teve um voto lá do ministro, eu não lembro, que não foi totalmente de acordo, mas concordou ao final que estava certo, sim, que a Paulínia estava defendendo ali o meio ambiente e a experiência que ele tem no meio. Sem contar também que Paulínia é um ponto petrolífero, onde tem refinaria ali, né, da distribuição de petróleo ali muito grande, né? Vamos e convenhamos, eu acho que eles fizeram isso mais preocupados de pegar fogo ali nos depósitos de combustível deles lá. Enfim, eu sei que depois isso tudo foi o Tribunal Superior Eleitoral, o STF federal, ele acabou concedendo, dizendo que era permissível tudo mais isso aí. Também em Marília começou uma briga lá de sacolas plásticas, entraram na justiça também, foi parar no Supremo Tribunal Federal, e decidiu que era competente o município legislar lá sobre a sacola plástica no comércio, que proibindo, não, né? Ou seja, o Estado complementa uma lei geral. O 24, retornando aqui. O Estado faz a suplementação de uma lei geral, que a União faz. E o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. É local, mas o objetivo dele é difuso, porque
atinge o planeta todo, né? Ele cuidando ali do quintal dele, ali das coisas dele, ali do município, ele está cuidando do planeta também, né? Então, suplementa a legislação federal e estadual no que couber. Eu só vou falar aqui rapidamente. Francisco, Pois não. Não querendo te Estou terminando também, pois não. Só voltando aqui, o episódio da Araucária. O André trouxe aqui em uma cidade vizinha, dá-se desconto do IPTU por um período de 5 anos para quem colocar painel solar e captação de água de chuva. Olha só que maravilha. Sim, é também uma lei de meio ambiente do município, né? Que ficou uma coisa aberta aí, uma brecha aí, que ficou... Não há necessidade de uma lei federal para isso. Então, a competência é das 3 esferas, né? Distrito Federal também, União Federal, estadual e o município. Nós temos aqui os espaços protegidos, e a gente muito comum a gente ouvir falar sobre unidades de conservação. Unidades de conservação, nós temos 2 tipos: proteção integral, que são a reserva ecológica, reserva biológica, parque nacional, você pode ir lá visitar, né? Mas monumento nacional, que nós vimos agora há pouco, e refúgio de vida silvestre, que é para proteger, por exemplo, lá no Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, próximo de Prudente, existe lá um refúgio da vida silvestre do mico preto, mico-leão preto, né? Existe o mico-leão dourado, no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro. Estava em extinção um biólogo da Irlanda, passando por lá, pesquisando por lá, vivendo lá, ele encontrou espécies que já estavam dizendo que estavam extintas. Então, eram pouquíssimos que apareceram lá. Então, pegaram aquele pedaço, fizeram um corredor ecológico e fecharam aquilo e fizeram um refúgio de vida silvestre e tudo mais, né? E não podia ninguém entrar lá. Depois de uso sustentável, o que é uso sustentável? Que pode ser junto com as pessoas, né? A Floresta Nacional, tem a APA, a Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva Extrativista e Reserva Fauna, e aqui a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e a RPPS, que é a de particular, né? Reserva privada de proteção silvestre. Ok? RPPN. RPPN, desculpa, olha só. RPPN de naturais. Reserva Reserva particular de proteção natural. Ô, gente, não é S não, viu? Por que eu acho que o lápis eu pus S aí? Tem uma pessoa falando. Por que eu me enganei e pus S aqui? Porque eu trabalho meu apiário é dentro de uma RPPN, que lá nós fizemos a proteção silvestre, foi isso que eu me enganei. Lá nós temos a soltura, a Polícia Ambiental vai lá soltar na RPPN, fazer a soltura em Guararapes, aqui 14 quilômetros daqui de Araçatuba, na zona rural, né? E a Polícia Ambiental vai lá fazer soltura de animais silvestres. Bom, obrigado, viu, gente? Quem foi? Não foi você, né, André? Que falaram aí, Valério. Obrigado. Por favor, vão me corrigindo, viu? Gostei da correção. Mas o lápis foi esse, que lá na RPP nós fazemos cuidados de animais silvestres. Agora, rapidinho, aqui a APP. A área de proteção permanente, aí a área de preservação permanente da área protegida com vegetação ou não. Ela pode ser rural ou urbana.
Então, ela protege, terminando já, viu, gente? Aqui já mais um quadro. Ela protege aqui topos de morros, as encostas, as nascentes, os mangos e restinga, mata ciliar, morro com maior de 1.800 metros e as veredas onde tem ali banhados, lagos, lagoa, tudo mais. Então, há uma coisa que a gente precisa saber rapidinho aqui, nascente, a proteção que se faz em volta de nascente é 50 metros, ok? Então, um córrego de água, aí, uma margem de água, de um riacho, de um rio, se ele for menor, tem menor de 10 metros, de 10 metros a 50, 50 a 200, 200 a 600, e mais que 600 metros. Aí é necessário que isso faça uma proteção, aqui, esse lado verde aqui, do lado dos rios e riachos. Menor que 10 metros, você tem que fazer essa área de proteção aqui, essa mata ciliar, né? Tem que ter essa mata ciliar, ou esse espaço de proteção de 30 metros, se for o riacho aí na altura de menor que 10 metros, tem que ter uma vegetação de 30 metros. De 10 metros a 50 tem que ser 50 metros, de 50 a 200 tem que ser 100 metros, de 200 a 600 tem que ser 200 metros, e maior que 600 é 500 metros. Então, está aqui, ó, por exemplo, aqui tem um desenho aqui do menos. Então, tem que ter vegetação dos dois lados. Escarpas, acho que tem bastante aí na região de Itapeva, não sei. A região de Marília tem bastante. As escarpas têm que ter 100 metros, veredas, tudo mais. A reserva legal é aquela reserva que só para imóvel rural, que tem que ter uma reserva de plantio de árvores nativas e também exóticas, e tem que ter esse espaço reservado para uma área rural. O momento cômico aqui da apresentação é que na Amazonas é 80%. A lei diz que é 80%. No Cerrado, na área de transição ali, que é uma parte Amazonas, uma parte Cerrado, é 35%. E o restante, né, de tudo mais, os campos todos, é 20%. Então, está aqui uma área, um desenho de uma área rural que tem que ter a sua reserva. Para cortar essas árvores, a supressão de vegetação nativa é somente em 3 hipóteses: utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental, ou seja, quem é ligado aí às pastorais, isso tem um certo cambalacho. Utilidade pública, a pessoa pode inventar aí, às vezes, qualquer outra coisa, né? E já aí fazendo a supressão da vegetação, tudo mais. Baixo impacto ambiental, até tudo bem, pode ser uma coisa simples e pequena, até compreensível. Interesse social também, às vezes, isso é um pouco complicado. Jurisprudência, sentido de deveres sociais, reserva PP, que eu falo aqui, não é nada... sim, aqui a gente tem que ver que não importa se alguém comprar uma área, isso é importante saber, se alguém compra uma área, isso é princípio de direito ambiental, e já tem a jurisprudência e tudo mais. Se você vai lá, compra uma área ambiental e tem lá um dano, uma degradação ambiental, e vem uma multa lá, não importa quem causou, o Estado não quer saber quem causou. Ele simplesmente constata, vê quem é o atual proprietário e processa, e condena, e tem que pagar, e tudo mais. Toda obra, todo implemento, todo empreendimento tem que ter todas essas licenças. Está vendo do lado esquerdo aí? O meu lado esquerdo. Todas essas licenças. E, para isso, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, que é a direita seguindo tudo isso aí. Não vou ler,
nada disso aí, mas só para saber para vocês. É inteirado no número 6 aqui, que tem que você cuidar das medidas mitigadoras previstas na relação dos impactos negativos. Ou seja, o que o Estado lá vai fazer com os cuidados com as ações poluidoras que vão acontecer. Se não foi cuidado disso, se não foi feito, ele tem que dar publicidade. Todo momento, todos esses atos, ele tem que dar publicidade. Se não fizer essa publicidade, é necessário fazer uma audiência pública. O que é uma audiência pública? Chama toda a comunidade para discutir aquele empreendimento, se vai causar dano, tudo mais. Lembra quando o Rodanel estava sendo feito lá, construindo, apareceu lá uns sapinhos lá, tudo mais? Então, alguém entrou em defesa daqueles sapinhos e ficou parado a obra um bom tempo, né? Porque fizeram uma audiência pública e tudo mais, e discutiram, e ficaram discutindo aquilo tudo, e constatou, e depois precisaram tomar as providências e tudo mais. A audiência pública é o povo que faz, somos nós que fazemos. Basta que a gente consiga uma relação com 50 assinaturas, a gente vai e pega qualquer obra que esteja construindo, que vai trazer danos para nós, nós temos o direito de fazer uma audiência pública. Isso basta que tenha 50 assinaturas. Isso é importante a gente saber. Se não fizer essa audiência pública, ou se não atenderem, nós decidimos na audiência pública que seja feito de tal maneira, é lei, não adianta, a maioria das pessoas vão votar, vão escolher, vão decidir, junto com o conselho gestor, né, de meio ambiente, e vai dizer assim, mas daí a empresa ou a prefeitura faz vista grossa, sei lá, e não obedece o que nós decidimos. Aí nós podemos ajuizar uma ação civil pública. Pronto, é a última coisa que eu vou falar agora, tá, gente? Nós podemos entrar com uma ação civil pública. O cidadão pode fazer. Primeiro, ele vai ir até o Ministério Público, promotor de justiça vai mover essa ação civil pública. Se não fizer, a gente tem toda a garantia, direito de ter um advogado e mover essa ação civil pública e exigir o que deve ser feito. A APP, por exemplo, vamos fazer uma avenida em volta de um riacho, né? Dos dois lados lá. E esse riacho é uma APP, tem que ter essa área, essa mata ciliar, essa proteção ciliar. E você está vendo que eles começaram a fazer, não tem condição, não fizeram. Você entra com uma ação civil pública. Nós fizemos isso aqui em Araçatuba e deu certo. Então, acabou, gente. Respira fundo de novo, espreguiça. Vamos fazer um alongamento em nome de Deus e estamos aí. Perguntas? É melhor se fizermos por escrito, depois, tudo mais. Então, a apresentação é essa praticamente, ok? Vamos ver. Já fiz. Fiz e não aconteceu nada aqui. Peraí. Agora eu estou vendo vocês. Sobreviveram? Foi quanto tempo? Nem contei o tempo. André, foi quase 1 hora, né, André? Pelo amor de Deus. Obrigado, Francisco. Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário. Não, pergunta não pode fazer, mas eu prometo responder depois, mas não garanto que eu vou responder agora, mas em todo caso, tem a segunda parte. Vai ter um intervalo, André? 5 minutos, não? Oi? Desculpa, Francisco, não entendi. Vai ter um intervalo de 5 minutos? Não, acho que não, né? Acho que a gente já pode dar para o pessoal. Eu vou comentar aqui também, eu já vi que tem gente de mão levantada para fazer pergunta, né? O Luiz Carlos. Primeiro agradecer, né, o convite para o Francisco, né, pela apresentação dele. E lembrar a todos que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, tem uma parte lá dela, se não me engano é a parte 4, capítulo 4, que ele fala sobre
que o Papa Francisco, nesse capítulo 4, ele fala sobre como as decisões dos governos devem ser tomadas ouvindo a população, né? E os governantes e tal, ele fala de participação livre e informada, né, nas decisões, respeito às diversidade cultural, aos direitos ambientais, né, e opinião das pessoas que vão ser diretamente impactados por aqueles empreendimentos. Então, depois eu até vou colocar como sugestão de leitura complementar, né, em casa, para vocês lerem esses parágrafos desse capítulo da Laudato Si. Luiz Carlos, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Fica à vontade. Boa noite mais uma vez. Não, assim, não propriamente uma pergunta, um comentário e até uma coisa que me deixa bastante angustiado em relação a essas legislações, né, sobre as reservas e principalmente sobre a questão da água, né? A gente, por exemplo, atualmente a legislação está sendo assim mais trabalhada, né? Por quem hoje quiser ocupar alguma área próxima de rio ou próximo de represas, né, já tem todo um controle, né, do poder público. Sim. Mas eu fico intrigado com aquelas pessoas que já estão ali há muito tempo, né, em beiras de rio, beiras de represas, e que às vezes a gente quer passar por ali, porque é um espaço público, né? Aí eu queria saber, talvez, um pouquinho sobre essa questão da água mesmo, né? A água corrente, o rio, e as águas de represas, né? Como que essas pessoas conseguiram ter uma propriedade ali próxima e que garante o direito, né, de alguém fazer uma cerca e não deixar o outro circular por uma represa ou circular por um rio, né? Aqui na região, por exemplo, o Sidney é daqui também de Riversul, próximo da cidade de Avaré, tem uma grande represa. Há uns 2 anos atrás eu fui conhecer e andar por essa represa. Tem um lado da represa que a gente circula com muita facilidade e chega até a água, né? Tem um outro lado da represa que é habitado, né, por famílias, por pessoas de poder aquisitivo alto, né? E a gente não tem essa liberdade de andar beirando a represa, né? Isso me deixa muito intrigado, porque a água não é patrimônio particular, né? É mais assim, não é nem tanto uma pergunta, né? Mas é uma questão que eu acho bastante complicado, né? Eu entendi. A pessoa, o particular vai lá e cerca ali e não deixa ninguém chegar ali e tudo mais, né? Isso é muito comum também. Aqui no Baixo Tietê também tem. Aí onde você mora, Avaré, né? Tem o comitê da bacia do Batalha, do Pardo, não é isso? Não. Então, qualquer coisa, você procura ali o comitê da bacia hidrográfica do Batalha para cima e para baixo é o Pardo ali, né? É o Alto Paranapanema, eu acho. É Alto Paranapanema. Bom. Isso, é o Alto Paranapanema. É isso. Essas coisas assim que você vê, é bom entrar em contato com o comitê da bacia hidrográfica. Alguma coisa, principalmente se eles estiverem poluindo. A minha filha fez um trabalho numa represa também, em Teodoro Sampaio, não, em Martinópolis, próximo que ela estava lá, que ela fez o TCC da faculdade, e lá estava tendo, nessa represa, fizeram tantas casas em volta, e começou a poluir tudo ali, as coisas. Então, ela foi lá fazer um trabalho e eles começaram a colocar aquelas fossas, né? Individuais e tudo mais. Só? O Éder é formado Luiz em Carlos, Direito você vai também. fazer alguma pergunta, pode baixar a mão, senão.
complementando também, Luiz Carlos, uma das coisas que na própria apresentação do Francisco tinha lá, né? As 3 condições que pode haver para permitir edificar desmatar a área de proteção permanente, né? Que era interesse social, utilidade pública, né? Utilidade pública, e aí, em alguns casos, por exemplo, aqui no entorno na Grande São Paulo, né? Tem os rios Tietê, Pinheiros e aquelas represas todas, né, para abastecimento, né, da cidade, e todas elas estão ocupadas nas suas margens, né, porque a expansão da área urbana das pessoas, né, principalmente nas periferias, né, as pessoas pobres não têm onde morar, e elas vão morar nesses lugares de APP, aí depois o governo não consegue mais tirar. Eu lembro que quando o Haddad foi prefeito, a primeira vez, ele fez a regularização fundiária de cerca de 1 milhão de habitações de baixa renda nas represas que ocupavam as margens da represa Billings Guarapiranga. Eu achei uma medida controversa, mas assim, quem defendeu argumentava que não tinha como tirar aquelas pessoas de lá, né? Era uma quantidade muito grande de famílias que já estavam consolidadas, não teria como tirar 1 milhão de pessoas para outro local para construir em tão pouco tempo, né, habitação social, mas também quem criticava dizia que por outro lado, se você permite e regulariza esse tipo de ocupação, você está meio que premiando quem faz as coisas irregulares, né? E estimula que as pessoas continuem ocupando irregularmente áreas de proteção permanente, né? Fora que em todo o litoral aqui do estado de São Paulo é muito comum ocupações nessas áreas de proteção permanente, principalmente topos de morro, praias, né, restingas, por habitações de alta renda, né? As pessoas terem seus condomínios na praia, essas casas de praia, e aí, como tudo aqui na região litorânea, as prefeituras elas são muito vendidas, né, para essa questão imobiliária e do turismo, né, que tem muita força. Então, é muito difícil de você conseguir barrar, né, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Infelizmente. Tudo bem. E também tem as questões dos portos, né? Porto é porto de rio ou porto de mar é utilidade pública, né? Então, isso se inclui nas categorias de utilidade pública e você pode edificar, né? Em torno de rios ali, né? O Francisco, eu ia pedir também agora que você e o Éder também dessem alguns testemunhos de como vocês atuaram em algumas situações, né, de defesa de direitos ambientais, essa questão de advocacy, né, que é advogar por um tema, né, lutar por uma causa e mobilizar a sociedade, né, e eu gostaria que você comentasse eu lembro de alguns exemplos que você já citou, a questão do zoológico e da sociedade, e também plantio de árvores e apicultura que você faz, né? E também queria que o Éder comentasse na sequência sobre o trabalho que eles fizeram de recuperação de córregos dentro da cidade de São Paulo, né? Ele e o Diego já trabalharam nessa questão aqui na região metropolitana de São Paulo. Francisco, seu microfone está fechado. Pode falar, Francisco. Dá os seus depoimentos aí. Aí depois também vou abrir para o pessoal também dar trouxe depoimento. eu peguei desde o tempo que eu trabalhei, que eu era articulador na pastoral da criança, e eu trouxe algumas imagens assim, e só trouxe para... você acha que eu devo fazer isso? Quantos minutos você tem? Não, por enquanto podemos seguir aí, a gente segue a aula aí. Pode ser essa apresentaçãozinha? Pode sim. Vai Tá. passando aí. Você pode chegar para mim e falar, ó, se for o caso, Tá. se precisar, tá? Mas é só trazer aqui alguns testemunhos, né? Alguma coisa que eu aprontei aí. Vamos lá, vamos ver agora como é que vai ser. Clica aqui, né? Aqui.
Pronto. Tá? Aí tá. Ó, estou compartilhando. Quem pode rapidinho falar aí, não precisa ser todos, não. O que traz essa imagem? Agora não é mais o Sol. União? União. Quem mais pode falar alguma coisa? O tema da campanha da fraternidade, amizade social. Amizade social, isso foi mesmo. Muito bem. Mais um? Força, coragem. Força, coragem. Engajamento. Força. Engajamento. Oi? Aqui são todos voluntários da ONG Clube da Árvore, aqui que nós pertencemos aqui, né, na cidade, e nós fomos se reunir e ter aulas lá, um curso lá no Parque Estadual do Morro do Diabo, lá na região de Prudente, lá no Pontal do Parapanema, que tem o alojamento e tudo mais, né? Então, é isso que eu estou falando agora. São voluntários, que vocês falaram aqui, ó, é união, amizade social, força e engajamento. É isso mesmo. Isso que é o resultado tudo disso tudo aí. Então, isso já faz aí uns 8 anos atrás. E eu também, aqui do lado, eu tenho a menina aqui, a minha caçula. Hoje ela está com 26 anos. E a Edna, minha esposa, aqui do lado, e eu aqui com a Zilda Armes. Vocês já devem ter visto falar, né? A Zilda Armes foi a coordenadora, a fundadora da Pastoral da Criança. E a Edna era a coordenadora da cidade de Araçatuba, e teve aqui uma comissão e nós trouxemos, né? A questão que eu era lá na Pastoral da Criança era justamente isso, articulador de políticas públicas. Era interagir com o poder público e fazer acontecer as coisas. E nós, de tantas e tantas coisas, eu vou contar uma só, nós percebemos que a própria Zilda falou assim, eu não sei o que acontece, que na região de vocês, as cidades vizinhas não têm morte, a mortalidade infantil está baixa, mas de Araçatuba está alta. E nós fomos pesquisar e tudo mais, e o que acontecia? As cidades vizinhas traziam aqui as mulheres grávidas, né, tudo mais, e tinha muita prematuros. E eu fiz uma pesquisa, fui nessas cidades vizinhas, e também fui no cartório civil, e daí nós descobrimos que a maioria das crianças que faleciam, morriam aqui na cidade, não era de Araçatuba, originário de Araçatuba, a maioria era de fora. E a gente descobriu, isso foi há 20 anos atrás, eu acho que não vai dar BO, se qualquer coisa ser edita aí, mas nós descobrimos aí, mais de 20 anos atrás, que os médicos iam entrar em férias nos seus feriados prolongados, as mulheres grávidas eram jogadas nas ambulâncias e faziam de tudo para fazer, para prematuro, ia para a incubadora, né? E era um problemão isso, e disso ia ter muita morte, houve muito falecimento, morte prematura. Então, houve essa problema e nós descobrimos tudo mais, e eu entrei no Conselho Municipal de Saúde, e lá também, e também entrei na pastoral dos enfermos, pastoral dos enfermos, e na Santa Casa e tudo mais, e a gente foi, assim, descobrindo, e fomos tentando sanar toda essa dificuldade que tinha, né? Então, aí, isso tudo, fazer parte do Conselho de Saúde, me fez mal para a saúde, estava muito deixando com a pressão alta e tudo mais, aí as minhas filhas, e mais a minha esposa, falou assim, olha, vai mexer com outra coisa. Então, eu fiz o técnico em meio ambiente, e aí, aqui nós estamos aí, que
a turma do meio ambiente, e nós fomos nessa área degradada, que estava degradada, que era um pasto, e hoje é uma área protegida, é uma mini floresta, é um mini bosque aí, tá, tudo mais, e é aí que eu tenho, inclusive, o apiário. Aqui é cheio de árvores agora. Então, nós descobrimos a pessoa, o dono da área, tinha ali um lugar, a pessoa falou, olha, 30 anos aqui tinha um riozinho. Falei, mas que rio? Cadê? Aí nós plantamos a árvore e o riozinho de 30 anos que estava morto apareceu, né? Ali do lado, nesse dia que nós fomos e passamos nessa igreja. Essa igreja está abandonada. Nós lembra quando eu falei sobre monumento, né? Essa igreja é mais velha que Guararapes, cidade de Guararapes, tem mais de 100 anos essa igreja, é no meio da roça, no meio da zona rural, sem telhado, destruída, tudo mais, e nós fizemos a campanha e restauramos a capela, que é mais antiga que a cidade aqui, não de Araçatuba, aqui da região aqui, né? Sim, aqui nós vamos fazer essa área aqui que está sendo aqui, carpinando esse mato, hoje é uma CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. A pessoa cedeu também esse lugar, ele montou uma CSA de orgânicos. Aqui tem a esposa, meu filho está aqui do lado de vermelho, a esposa do dono da área, ali é o sogro dele é belga, né? Então, ele trouxe muita experiência também. Então, no Clube da Árvore também, a gente se reúne, faz plantios na cidade. Aqui também, na reserva, lembra que eu falei da reserva ambiental, que tem o apiário e tudo mais, começou a aparecer animais silvestres, e a Polícia Ambiental agora lá é um lugar de solturas de animais silvestres. No meio dessa árvore tem uma câmera trap, dá para notar, né? A pessoa de amarelo, eu aqui, e essa câmera trap. Só para vocês, para divertir um pouco, vamos ver se eu consigo aqui. Tem um filme dessa câmera trap que passa de noite. Vamos ver se dá para ver vocês aí. Aqui é uma onça. Você está vendo a movimentação? Vocês conseguem ver? Sim. Tá, é uma onça. Você vai ver a graça. Ela está ensinando os filhotinhos a fazer uma caça. Apareceu uma onça. Ó, os filhotinhos dela. Vamos pegar um tatu, se não me engano. Ó, o outro filhote. Então, essa câmera, ela filma de noite, né? Noturno. Ótimo. Tem um terceiro também que já passou, não vimos. Ok. Vamos seguindo. Agora... Então, a atividade que nós fazemos é também lúdica, tem divertimento, tudo mais, e trabalho. Você tem que pegar pesado. Aqui estou numa barraca, aqui estou falando no microfone, aqui pegando aqui, fazendo uma limpeza numa área, e aqui nós fazemos um plantio. Vocês estão vendo esse canal? Tem um poste, tem uma ilha no meio. Isso aqui era uma antiga ferrovia que ela ia até Itapura, na divisa com o Paraná, Rio Paraná, e ela seguia o Rio Tietê, quando o Rio Tietê não era agora, como é agora, que é um lago, né? E era para que construíram essa ferrovia? Para fazer um desmatamento de madeiras de lei em volta do Rio Tietê. Ela foi construída isso para pegar, cortar as madeiras e fazer dormentes para as ferrovias e tudo mais. Nesse lado tem... Vocês perceberam que eu estou aí urrando, né? Com essa cavadeira. Por quê? Porque é um solo muito duro, que ali passava o trem, ali tem pedras, tem aquela pedra preta, tudo mais, aquela pedra preta, basalto, né? E é difícil, duro. Nós tentamos comprar uma máquina para fazer o buraco e não foi muito sucesso, não. Aqui no microfone eu estou falando na prefeitura de Pirajuí, que lá em Pirajuí tem os melhores assentamentos de terra do MST e tudo mais. Os pioneiros mesmo foram no Pontal do Parapanema, mas ali em Pirajuí foi uma combinação que deu certo.
os assentamentos levaram a cidade, que era uma cidadezinha pobre, pequena, fez com que Pirajuí evoluísse. Ou seja, a cidade precisa do assentamento e o assentamento precisa da cidade, da próxima ali. E eu fui lá nesses assentamentos dar curso de compostagem. E aí, depois fui chamado para falar na Câmara, estou falando na Câmara, e um vereador ia fazer uma lei, eu não sei se deu certo ou não, sobre compostagem, quando eu falei para ele que, não uma escola que nós fizemos, uma pequena composteira rendia R$200. Aí ele fez umas contas rápidas, falou, puxa vida, a gente está jogando fora os orgânicos aqui na cidade, nas escolas. Então, ele ia recuperar, fazer o resgate da recolheita dos orgânicos das escolas e ia fazer a compostagem e depois render para a própria PAI o dinheiro aí da... Aqui, só por outra meio aqui, aquela máquina, só para mostrar para vocês como é que funciona aquela máquina. Foi. Só faz barulho, só. O solo também não ajuda, né? Aqui ao lado é uma área que nós, do Clube da Árvore, nós pegamos essa área para nós ali, uma concessão, mas antes as pessoas estavam jogando lixo, animais mortos, era um depósito de lixo. E nós fizemos uma recuperação e ficou um lugar muito bonito. Aqui, como eu disse, do Comitê da Bacia lá do Parapanema, que vocês disseram, aqui Araçatuba faz parte do Comitê da Bacia do Baixo Tietê. Aqui são reuniões. Aqui é uma dinâmica que teve, e eu fui sorteado e caí junto com essa moça, não lembro o nome dela. E ela era eu sou da Foz, do Tietê, né, aqui, eu cuido da Foz, faço parte da Foz, do Tietê, e ela é de Salesópolis. Quando fui ver, coincidiu de a gente ficar ali, junto ali, nós fizemos um trabalho na apresentação bacana. Aqui tinha um chinês dando uma palestra, eu tinha a tradução ali do inglês, ele falava em inglês e a pessoa transmitia, e eu fui, meti a besta de falar uma pergunta lá para eles, e a gente tem que ter, nessa hora, a gente não pode ter vergonha. Então, a gente trabalha na hora, aqui é uma permacultura, a gente trabalha aqui numa agrofloresta, né? E já fizemos trabalho na cidade, plantios, e também educação ambiental. Então, tem a permacultura, a questão aqui de plantios na cidade, e também aqui a educação ambiental. Aqui eu estava falando na meninada do Bombeiro Mirim. Então, eles têm lá um Bombeiro Mirim, lá, que eles fazem um trabalho, eu fui lá ensinar eles a fazer compostagem. Então, aqui eles fizeram uma composteira, estamos ensinando aqui a compostagem, tudo mais. Como advogado que o André falou, eu fui também articulador de jornal, escrevi artigos. Esse Adote um Vereador foi parar na mesa do Papa, junto com o processo para a mudança do nosso movimento, que antigamente chamava Movimento Global Católico de Mudanças Climáticas, que era um nome muito comprido. E eu, sozinho, por minha conta e risco, comecei a mudar o nome para Movimento Laudato Si. E também, lá no Panamá, não foi só eu, no Panamá também, aí fizeram uma campanha, todo mundo votou, tinha 4 nomes para ser escolhidos, e o mais escolhido foi o que eu já vinha colocando no jornal, né? Então, a gente escrevia jornal. Esse artigo, então, eu sempre colocava uns nomes meio estranhos, nem tanto assim, é porque a prefeitura estava plantando muita árvore de nim, vocês já viram falar do nim? O nim, ele mata as abelhas, mata até beija-flor. A flor lá, né? Então, eu fiz
fizemos uma campanha, eu escrevi. Tinha também aqui na Araçatuba um zoológico que os animais estavam sendo maltratados, que é naquela área, próxima àquela área que nós pegamos lá e fizemos a concessão, e a gente estava vendo que os animais estavam sendo maltratados e morrendo, inclusive, até a onça morrendo, leão morrendo. O pessoal que cuidava deles não era um pessoal treinado a fazer aquilo. Aí escrevi um artigo, presode, fiz uma analogia de presídio com zoo, né, de zoológico. Fiz 3, 4 artigos sobre esse presódio. Hoje não existe mais o zoológico foi fechado, nós fizemos campanha, fizemos o candidato a prefeito assinar, né? Aqui do lado direito, aqui, esse pessoal deu a mão, tá vendo que na foto de baixo é uma foto comprida? Aqui é uma estação que foi extinta, porque tirou a linha do trem, né? E é uma outra linha que não foi, ela foi mudada de lugar, é outra linha, não sei se é aquela que eu falei antes. Aqui, eles queriam destruir essa estação histórica, antiga, queriam destruir essa... Porque a estação de trem ficou na beira da avenida, ficou um lugar bonito até, gostoso, a sombra, tudo mais. Só que do outro lado da avenida, tem uma loja grande, como é, loja de departamentos grande, que tem uma estátua grande, não sei se vocês já viram por aí, num lugar que tem uma estátua enorme, com uma moça com o braço erguido. Então, essa loja queria destruir isso, porque essa estação tampa a visão de quem está lá do outro lado da cidade, tampa a visão dessa estátua, então eles queriam destruir. Nós fizemos uma campanha. Lembra que nós falamos que também meio ambiente também é monumento? Nós fizemos uma campanha aí, a faculdade veio nos ajudar também, e a faculdade de arquitetura foi lá também junto com a gente, e nós fizemos reuniões e tudo mais, e aí abraçamos a estação de trem e a ferrovia. E tem um aqui que um artigo que está escrito aqui, Andorinha faz verão, né? Faz verão. Aqui aconteceu o seguinte, tinha uma praça com 15 oitis, que eles iam cortar ela, porque 15 árvores já de 70 anos, mais de 60, 70 anos. É histórico, lugar do centro da cidade. Só que as andorinhas vêm, olha só, né? Aqui o banco suja. E uma empresa que ali em frente, elas queriam destruir a árvore e colocar a estátua do Monsenhor, porque a praça chama-se Monsenhor Vitor, um dos primeiros padres aqui da cidade de Araçatuba, famoso. No cemitério está cheio de placas lá de agradecimento de curas que fizeram lá, que eles dizem que diz que faz, né? Enfim, ele é muito conhecido, muito famoso, mas a praça ninguém sabia que chama Monsenhor Vitor. Então eu escrevi um artigo falando da vida do Monsenhor, que o Monsenhor Vitor, mas ele não ia gostar nada disso, se fosse viver onde ele estivesse, tudo mais. Fiz. Antes, quando eles iam cortar lá, eu saí do meu trabalho com uma corrente que eu tinha no carro, e eu falei, eu vou me acorrentar lá, né? E fui com a corrente na mão. Nisso, ligaram para o meu patrão, que é oficial do cartório, ele ligou para o secretário do Meio Ambiente, e falou, olha, não faz isso não corta essas árvores não, que eu me comprometo a colocar umas lâmpadas lá para, né, diminuir as andorinhas. Ele colocou holofotes lá, tudo, mas não adianta ainda. O que acontece é que toda semana ela tem que ser lavada. Então, nós demos sugestão lá no artigo e lá na carta que nós fizemos para o prefeito, para acabar com o zoológico, nós damos 3 opções para fazer, ele fez uma que é um bosque, né, que vai ser ali um horto florestal, com uma cidade mirim, uma cidade da criança lá dentro, com as casinhas pequenininhas, foi ideia nossa, nós que demos essa ideia para eles, ele pegou, vai inaugurar agora, vai fazer oba-oba agora, que é por causa né, e já estamos aí encerrando. Aí essa praça, veja só, olha só que bonita, tem 15 oitis. Ela é pequena, mas
Então, agora eles estão... Tem até um coretinho agora, o holofote está lá em cima, não sei se vocês estão vendo. Então, nós fazemos isso. Depois eu fiz o curso de apicultura, de meliponicultura, montei, aí estou aí numa reserva colocando isca de abelha, né? Todo mitidão. Aqui nós fizemos a permacultura. Essa menina que está aqui é minha filha, ela que me incentivou aí, ela fez geografia, aí ela fez o mestrado. Aqui é o TCC dela, que eu fui junto com ela, lá naquela lagoa que eu falei para vocês, lá em Martinópolis. Aqui em Martinópolis nós estávamos lá, aqui estava tudo poluído, cheirando mal, tudo, mas parece que deu certo. Eu queria que rapidinho vocês comentassem, quem pode entrar aqui observar nessas fotos todas aqui, ó. Aqui falando de educação ambiental, aqui sou eu, mitidão de novo aqui com essas crianças. Fala aí, o que vocês notam aí de alguma coisa que possa falar? Rapidinho, é o penúltimo, viu? Esse é o penúltimo, que eu vou encerrar. Quem quer falar, pode falar, acorda. Esperança. Esperança, bom, mas o que nota, assim, nessas fotos aí? É dentro do shopping? É no shopping, ótimo, isso. Sementes do amanhã. Sementes do amanhã, muito bem. Você está distribuindo mudas, é isso? Distribuindo mudas, sim. Sementes e distribuindo mudas pequenas. Tubetes, né? Tubetes. E tubetes, e tinha assim, a criança fazia um furinho no tubete e colocava a sementinha. Então, foi uma educação ambiental. Anotava o telefone dela, do pai dela, depois a gente ligava e tirava uma foto, depois mandava com a árvore já crescidinha. Algumas não nasceram, mas a gente batia a foto de uma a outra só para dar uma... Ao invés de mão na massa, mão na terra. Mão na terra, isso. O detalhe que eu queria que vocês observassem é o seguinte. Eu, pela primeira vez, eu fiquei um pouco chateado com essa foto, isso já faz uns anos atrás aí. Eu não esperava que eu estava tão careca, sabe? Eu não sabia, eu sabia que tinha uma carequinha, mas não sabia que foi a primeira vez que eu vi a foto da minha careca na minha vida. Mas, em todo caso, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que fazer educação ambiental, passar para as crianças, e nisso a gente tem que fazer o quê? Olha só, eu estou, em todas que eu estou com criança, eu estou agachado, ajoelhado, eu desci no nível delas, da altura delas, da estatura delas, para a gente poder fazer esse teatro, para a gente conversar com as crianças, os mais jovens, os juvenis. A gente tem que descer um pouquinho do nosso pedestal e chegar até eles, ok? Era isso que eu queria dizer. Aqui está o menininho e tudo mais, entendeu? A minha mensagem que eu queria dizer. Aqui, então, a minha filha, a permacultura, e hoje ela esteve em Cananéia, lá, e fez o mestrado e doutorado. Agora vai ser o exame, agora vai ser doutorado, e ela esteve em Jureia e viu lá em Cananéia, lá, o sofrimento das famílias que estavam morando lá há muitos anos. É o Luiz estava dizendo lá da Parapanema, da Lagoa, né? Vieram uma lei lá, uns ativistas e até ligados ao meio ambiente, tirar aquelas famílias de lá. Então, eles estavam sofrendo muito, entraram judicialmente, era a terceira, quarta, 10ª geração que estava lá, era do avô, já tinha até título, tinha até escritura registrada, mas queriam tirar porque queriam fazer daquilo uma reserva lá, que não podia entrar ninguém. Bom, o que acontece? Eles acabaram ganhando ação, mas nisso morreu a mulher de depressão, morreu tudo mais. E minha filha, então, pegou essa tese, e ela defendeu essa tese, esteve no Espírito Santo pela Federal de Fluminense, e ela fez essa tese que é a importância da comunidade
no meio da floresta, que mora na borda ou próxima à floresta, que ajuda a proteger. Então, ela provou com a tese dela que é importante que essas pessoas quilombolas, e ela teve em quilombo, que ajuda a proteger. Então, como a minha mulher disse agora há pouco, a Edna, sobre esperança, então, tudo isso é esperança. E eu queria dizer sobre o sol, lá tudo, aquele sol. Sem o sol, não existe fotossíntese. Sem o sol, não existe vida. Então, é a primeira vez que essa imagem trouxe, a imagem do sol, trouxe aí um pouco de pressão, destruição, angústia, pavor, né? Deserto, bom, também. Então, eu senti pela primeira vez esse peso que trouxe uma coisa que é energia, ou que deveria trazer a ideia de energia. Não estou criticando, pelo amor de Deus, hein? Eu só estou falando que eu notei isso. E eu fiquei impressionado com isso. Então, a gente lembrar que o sol, com o meio ambiente protegido, com o meio ambiente adequado, com água, com chuva, né? E com plantas, né? Sem o sol não haveria plantas, sem o sol não haveria fotossíntese, sem o alimento, a energia que a planta pega é do sol. Então, que esse sol, com esse exemplo da minha filha que lutou aí, enfrentou tudo isso, essa batalha, então eu queria dizer que é isso, esperança. Vamos ter esperança em nome de Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Acabou, partilhou. Fui. Obrigado, Francisco. O Éder, você pode também dar o testemunho contando como foi a recuperação do córrego aí na região que você atua? 7h30, 8h30. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer aí o Francisco pela apresentação, gratidão, viu? É muito bom compartilhar o seu conhecimento aí também, nessa área que eu também gosto, que eu também sou apaixonado. Aqui a gente teve um trabalho também aqui na cidade, né? Na cidade de São Paulo, mais especificamente em algumas subprefeituras, né? Aqui na Zona Leste, em São Mateus e na Vila Formosa, na Aricanduva Vila Formosa, e conseguimos fazer um projeto para canalizar, né? Tirar o esgoto do córrego. Por que esse projeto, né? É um projeto que as pessoas ficam canalizando o rio, né? Aqui os grandes projetos da cidade canalizar o rio, canaliza, coloca o rio ali para correr de um formato só e não respeita a sua, né, vida própria do rio. E aqui hoje também a gente também tem uma série de problemas com as comunidades ribeirinhas que moram nas nossas periferias, né? Ao lado desses córregos, ao lado desses riachos, né, que muitos deles já estão com esgoto a céu aberto. Não tem coleta da Sabesp ainda. E uma coisa, quando a gente falava com a prefeitura que tinha que limpar, que tinha que recuperar esses rios, a prefeitura, juntamente com a Sabesp, sempre colocava a dificuldade que assim, a gente não consegue fazer isso ali, porque a gente tem que tirar, entra um caso de moradia, temos que tirar o pessoal dali. E aí, junto com um companheiro aqui também, que é engenheiro, que é técnico ambiental, nós pensamos num projeto de separar o esgoto, né? Então, a gente fala assim, o que polui o rio ali na margem, né, nas periferias? É o esgoto que é jogado direto no rio, né? Então, a gente conseguiu fazer um processo de recuperação desses córregos, fazendo toda uma coleta do esgoto via cano, né, na parede do rio mesmo, na parede daquele rio canalizado. Então a gente pegava aquele pedaço da qual ainda o rio, a água levava o esgoto até o coletor, que ficava num grande rio, num rio maior grande, que é o rio Aricanduva, a gente colocava aquele esgoto já encanado, né, encanava aquele esgoto e levava até o coletor mais próximo da Sabesp.
Então, com esse projeto, que era um projeto de baixo custo, a gente conseguiu apresentar para a prefeitura, para a subprefeitura, e conseguimos fazer um piloto na subprefeitura de São Mateus, né, numa favela chamada Vila Flávia. E é uma favela também com todas as suas, né, com todas as suas particularidades. E o córrego, assim, muitas pessoas ficavam ali dentro, mas era um mau cheiro, era mal cheiroso, tinha problemas de saúde, né? E aí, através de um processo também de educação ambiental, a gente foi conversando com as pessoas do bairro, falar que a gente ia fazer aquilo, num processo de mutirão, porque a prefeitura não queria fazer, porque eles colocavam um valor alto. Então, a gente conseguiu, através da educação ambiental, a colaboração da sociedade, a colaboração daquele povo que morava ali. E junto em mutirão conseguimos fazer esse caminho, né? Conseguimos recuperar aí um grande trajeto desse rio, né? E nessa parte que a gente recuperou, tiramos esse esgoto, por pouquíssimo tempo a água já começou a correr limpa, o mau cheiro saiu, e a gente conseguiu ver até alguns girinozinhos, né? Alguns peixinhos voltando ali naquele espaço. Então a gente falou que é possível, né, dar vida, né, para um rio novamente quando a gente se quer. Então a gente precisava fazer um lance com a participação social. Então o grande propósito aqui foi a educação ambiental, né, mobilizar a participação social das pessoas, e aí conseguimos fazer esse projeto que a gente chama de recuperação, né, de córregos. Conseguimos fazer em 2 córregos, né? E aí mudou a prefeitura, para variar, e não quis mais apoiar o projeto. Disse que a gente não podia fazer, que aquilo era, dentro do olhar deles, era algo ilegal, né? Não dava para fazer desse jeito, era perigoso, e colocou todas as barreiras possíveis para a gente não continuar nos outros córregos que a gente iria fazer. Enfim, né, por conta do poder público, a gente também fez pressão, fez tudo, mas não adiantou muito, né, e não conseguimos fazer, né, em outros lugares. Mas temos isso depois. Me lembrem depois que eu mando para vocês também algumas imagens do antes e o depois desse córrego para vocês, né, porque aí vocês conseguem ver também. Tem o projeto, posso socializar o projeto com quem quiser, um projeto barato, de baixo custo, né, que dá para fazer. A cidade de Guarulhos, ela vem desse projeto no tempo que o Haddad era prefeito aqui, o prefeito de Guarulhos também era do PT, e eles fizeram um piloto em diversos rios. Então, a cidade de Guarulhos, em algumas periferias, conseguiu fazer isso assim, em muitos pequenos córregos, né, das favelas, assim, deixando limpo esses córregos dessas comunidades, né? Então, Guarulhos tem um olhar até maior, melhor, para essa questão da restauração, com o projeto que a gente organizou aqui em São Paulo, né, e levamos para algumas outras cidades também. Para a gente não se alongar muito, é isso, assim, né? Então, é só para falar que é possível, que dá para fazer quando a gente quer, né? E logo que a gente depois também aqui assumiu a pastoral em nível de estado, em nível de cidade, foi também na mudança de prefeitura aqui, né, na cidade de São Paulo. Agora a gente está mudando novamente, está indo para 4 anos, né? O prefeito está saindo da cidade, mas eu e o Diego entregamos uma carta, né, para todos os candidatos na época, né, que estavam para ser eleitos, se comprometeram de que, se eleitos, fariam a recuperação, né, dos córregos da cidade com a ajuda da pastoral da ecologia. Coisa que não aconteceu, né? A gente tentou, depois disso, fizemos uma conversa ainda com o Bruno Covas e depois com Ricardo Nunes, que não adiantou muito, né? Assim, eles nos ouviram, disseram que iria nos colocar em alguns lugares, mas depois o negócio, né, silenciou, e a gente não conseguiu dar conta de cobrar também o prefeito de fazer essas atividades. Mas eu posso depois passar para vocês. Mas era um pouco do que eu queria trocar aí com vocês, partilhar um pouquinho para vocês saberem que é possível quando a gente também, né, junta-se força e entende quais são os nossos direitos, né? A gente vai vivendo um direito, né? Os nossos direitos são negados, e aí a gente vai, hoje, vivendo nas periferias com muita ênfase o racismo ambiental, né? Então, assim, olha, o André está colocando aí uma imagem, ele conseguiu recuperar de algum lugar aí. Gratidão, André. Mas essa foi a imagem, né, do córrego recuperado. Olha como que é um processo.
tudo isso daqui antes era esgoto que corria e a gente consegue coletar o esgoto daqui, né? Passando o esgoto direto nesse encanamento aí e levando ele até o coletor, né? Então, assim, aqui tem umas imagens que o André está pondo aí, ó. Então, olha como ficou aqui ó, o rio. Então, assim, esses desenhos todos foram feitos pela comunidade que grafitou aqui ó, o córrego, né, a parede do córrego. Né, aqui a gente está com o Dom Luiz, com o Dom Carlos, que é bispo aqui da Arquidiocese de São Paulo, que também, né, comprou a ideia e foi junto com a pastoral. Né? Tivemos também diversas reuniões ó, aqui, ó, limpando, ó, lavando a mão. Esse aqui é o Campos, que é um dos idealizadores do projeto junto com a pastoral. Ó, tá lavando a mão dele com a água do córrego, que antes ninguém podia conseguir entrar por causa do mau cheiro também. Né? Então, assim, a gente vai vendo essas coisas e vai, né, tendo esperanças aí, né? Vai vendo que é possível fazer coisas que a gente, né, nem imaginava fazer antes. Mas tem muita coisa que são feitas aí, né? Quando a gente pensa na questão do direito ambiental. Mas gratidão, André, de você ter colocado aí essas imagens para o pessoal tá vendo. Muito bem, André. Essas Muito bom. imagens, gente, foi numa live que a gente fez em 2020. Depois, se vocês quiserem assistir, foi quando a gente começou a se unir aí para fazer a pastoral da ecologia estadual, que aproveitou a pandemia, né, que a gente não podia fazer atividades presenciais, começou a fazer atividades online e foi fazendo essas apresentações aí, encontros online, e aí a gente se articulou, constituir a pastoral da ecologia em nível estadual, né. Então, se vocês quiserem assistir, depois eu mando o link aí dessas lives aí. Legal, depois deve disponibilizar assim, André. Acho que o pessoal que não viu é legal ver depois. Sim. Pessoal, alguém quer fazer algum depoimento, alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Ou se acharem que não tá muito tarde, quiser fazer uma gravação e depois mandar pra gente, fiquem à vontade aí. Estamos aí, ainda vou continuar aí. Francisco também tá aí, né? Depois você manda o link para Márcia aí. Eu gostaria de... Pode falar. Eu gostaria de agradecer, né, por esse momento de ter partilhado aí do Francisco, Éder, ter partilhado com a gente essas experiências. Eu também sou muito apaixonado pela ecologia e várias coisas que o Francisco falou me veio aqui vários momentos também de minha prática, né, não enquanto pastoral, porque não temos a pastoral da ecologia organizada aqui, né, mas eu me sinto assim muito familiarizado com todas essas questões. E Francisco falava, por exemplo, a questão lá da araucária é porque o ano passado eu desenvolvi um trabalho na escola com as crianças no Dia da Árvore, coletamos algumas sementes de pinhão e daí fizemos o plantio de araucária com as crianças, e com a intenção de que elas levassem para casa para plantar, né? E muitas não levaram. E eu tenho no quintal agora umas 50 mudas de araucária que eu vou plantar aqui que eu moro no assentamento da Reforma Agrária, né? E pratico também o sistema de agroecologia, o SAF, Sistema Agrofloresta. Então, várias coisas que você foi falando, eu fui, assim, revivendo aqui, né, na prática do dia a dia. Também estou criando abelhas sem ferrão. Então, assim, posso sentir, né, que temos muitas coisas em comum e isso nos enriquece, nos valoriza, né, e nos fortalece, né. Então, muita gratidão de poder estar participando hoje com vocês. Que agradeço, Luiz Carlos. Seu trabalho é muito bom, muito bonito aí. Parabéns.
Eu queria só agradecer, Francisco, por essa noite, essa aula, você poder compartilhar com a gente aí tanta coisa boa, né, que você já fez, já promoveu na sua vida e na sua caminhada. E o mais legal é mostrar, né, para todos aqui, para nós, o quanto é importante essa mobilização nossa, né? E o Papa Francisco, ele fala muito disso, né, da gente sair de dentro da igreja. Nós não vamos caminhar com a pastoral da ecologia dentro, né, da igreja, a gente precisa estar fora, estar com as outras pessoas, com as outras igrejas, com outras comunidades, né, e aí a gente está falando de tudo, né, nós temos que envolver tudo está interligado, né, isso a gente já entendeu. E essa mobilização, ela tem que partir de nós mesmos, né? Quando você coloca, né, toda aquela parte da legislação, a parte burocrática, que às vezes pode parecer uma coisa assim cansativa, né, para quem não está acostumado, mas é muito importante a gente conhecer, saber, até para poder exigir, né, enquanto grupos aí, pastoral da ecologia. Então, foi uma noite muito, muito boa, viu? De muito conteúdo. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Edna, também, por estar aqui com a gente. Valeu, Luciana. Uma coisa que eu quero dizer, uma coisa assim que eu acho bacana dizer, é assim, quando se a minha mãe me visse lá do céu, eu acho que ela deve isso, ela vai falar assim, deve ter falado, eu não acredito que o Francisco está fazendo isso. Não acredito que meu filho está fazendo isso, mas eu queria dizer assim, a gente não está só, a gente fazendo parte de uma pastoral, mesmo que lá na hora, uma amiga minha foi fazer uma defesa lá em público, lá, o pessoal começou a botar ela na parede, e ela começou a defender o meio ambiente, a amiga da Edna também, e ela começou a defender toda a situação que ela estava defendendo, tudo mais. Ela mijou nas calças, ela estava de calça comprida, ela mijou na hora ali, de nervoso, na hora ali, mas ela continuou falando. Ela falou, gente, ó, não tinha jeito, e se eu saísse também apertada, não ia dar certo, mas ali na hora, ela, no microfone na mão, ela mijou nas calças. Mas e daí? Ela continuou. E a gente, quando às vezes está sozinha, e ela estava sozinha lá na hora, lá sozinha, coitada. Mas a gente também, quando está sozinha, a gente sabe que existe Deus, o anjo da guarda, os anjos do Senhor estão conosco, e a gente não está sozinho. É o movimento, é a pastoral, é o Papa, né? A gente não está falando sozinho. É uma força que vem, não sei da onde, sabe? Não sei como que eu fui pegar aquela corrente, aquela tarde. Eu achei que eu até estava... A gente ia falar, o Francisco endoidou de vez. E eu não ia me trancar com um cadeado, porque eu não sou tão besta, é lógico. Mas eu ia fazer um fuzuê ali na hora, sabe? Mas, enfim, até eu mostro com o caso, quer ver? Ó, só para encerrar. Aqui, a corrente está aqui. Está aqui guardada, mas, em todo caso, agora não está mais no carro. Eu queria dizer, a gente sente essa força, sabe? A gente não está sozinho, ponto. É isso que eu queria dizer. Obrigado. André, você sumiu, André. Cadê o André? André dormiu, André. Cadê o André? Não, estou aqui. Estou escutando aí, me maravilhando aí com os depoimentos de você e do Éder. São muito inspiradores os trabalhos que vocês fazem. Acredito que todos que estão assistindo aí gostaram, né? Estou vendo as reações do pessoal, né? Com palmas, com coração e elogiando aí o trabalho. E queria, acima de tudo, agradecer, né? E para esse momento final, né? Agora, pedir para o Éder fazer uma oração e após essa oração, ele pedir também não esquecer de apertar o botão para encerrar a gravação, senão não fica gravado.
E tá bem, Éder? Tranquilo, tranquilo. Farei sim. Valeu. Então a gente, né, mais uma vez te Ver as agradece. câmeras, né, quem puder. Te agradece, Francisco, e a gente reza pela sua vida também, né? A gente está aqui junto para celebrar, para rezar, para fazer acontecer, né? Mas eu queria ler um trecho da Laudato Si que eu li numa reunião de ontem, e aí a gente fazer esse trecho da página 28 da Laudato Si, nossa oração, nosso mantra, para a gente ir pensando também um pouco nas nossas ações, principalmente quando a gente pensar no direito, né, ambiental e no direito do planeta, né, no direito dos seres vivos do planeta. E nesse capítulo diz assim: entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glórias a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos o direito de fazer. Laudato Si, página 28. A Laudato Si tem muito a nos ensinar. Tem muito que a Laudato Si nos inquieta a rezar ao Deus da vida, nos inquieta a pedir a Deus que não nos tire do nosso caminho, nos inquieta todos os dias a pedir a Deus que nos deixe e nos conduza para um caminho correto, para um caminho certo, né? Que nós estejamos fazendo a coisa certa. Eu todo dia, quando penso na pastoral da ecologia, a pastoral que eu escolhi depois da pastoral da juventude para atuar, por paixão ao meio ambiente, por paixão aos seres vivos, eu fico me perguntando se eu estou sendo honrado, né, para estar nessa pastoral que eu escolhi, né? E eu sei que eu ainda estou muito falho, que eu preciso dar muito passos ainda para construir, né, a civilização do amor, para construir um reino de justiça e paz. Mas junto com vocês, quando eu rezo com vocês, eu me sinto mais forte, porque a gente dá a mão, a gente vai dando a mão e fazendo uma corrente humana grande ao ponto de abraçar o nosso estado de São Paulo. E estamos abraçando o nosso estado de São Paulo, né? Pontinho por pontinho, a gente vai abraçando a nossa cidade e o nosso estado. Nesse sentido, o André, você quer falar? Depois que você terminar, aí, sem encerrar a gravação, eu quero falar com o pessoal do próximo encontro, né? Tá bom, gente, não sai. Então, eu vejo que a gente vai ficando fortes, né? Seguindo firmes, tendo a Laudato Si como nossa segunda Bíblia, porque o Evangelho nos conduz, mas a Laudato Si, essa carta que o Papa escreve para a humanidade, né, cuidar do planeta, é o nosso norte, é o nosso eixo de trabalho. É ela que nos norteia a pensar mais e mais na nossa ação evangelizadora e na nossa conversão pastoral, na nossa conversão ecológica. Então, por tudo isso e pela noite de hoje, onde colocamos a vida de todo mundo que está aqui, nessa sala virtual, e todos vocês que na sala virtual, na casa de vocês, todos estão aí também, coloco aqui nesse momento de oração final, e nessa oração do Pai Nosso, que eu vou rezar,
vocês pensem naquela pessoa que vocês queriam oferecer essa oração. E vocês pensem naquele ser vivo do planeta que você queria oferecer essa oração. Que vocês pensem naquela planta, ou naquela árvore, ou naquela rosa, ou naquela flor que vocês olham com beleza, ou que vocês deixaram de cultivar também para oferecer essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a Nossa Senhora, Mãe Preta, Mãe de Aparecida, essa mulher negra empobrecida que aparece aos pobres, como pobre, como mulher negra, para levar esperança, para trazer esperança àquele povo da qual tirava da ecologia, tirava do rio o seu sustento. Né? Então, essa mulher que também reafirma o seu compromisso com a ecologia integral, nós pedimos também para ela, como mãe, que nos abençoe, que nos guarde e que nos abrace com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Gratidão, axé, que Deus abençoe a noite de vocês e até o próximo encontro. Não saiam, que o André quer falar com vocês e eu vou parar a gravação aqui. Mais uma vez, gratidão a todos, todas vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Éder. Bom, foi uma ótima noite, né? E agora a gente já começa a pensar no próximo encontro, né?